Mas diz Robert Collier: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Você já se perguntou por que tantas pessoas desistem exatamente quando estão perto do sucesso? A resposta vai te chocar. O que você acredita ser sucesso é uma mentira bem contada. Não é sobre dinheiro, fama ou aquela imagem perfeita das redes sociais. É sobre algo mais profundo, mais doloroso. E é exatamente por isso que poucos suportam ouvir. Este vídeo contém legendas para que você possa acompanhar mais intencionalmente e absorver as ideias no seu próprio ritmo. Aqui falamos de psicologia e filosofia com foco em desenvolvimento pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Pense no sucesso como um espelho quebrado. Cada fragmento reflete uma parte da verdade, mas ninguém quer encarar os cortes necessários para juntá-los. A sociedade vende a ideia de que basta querer, que o universo conspira a favor dos sonhadores, mas esquecem de dizer que, antes da conspiração vem a transpiração. E não é aquela romantizada. Freud já falava sobre o princípio do prazer. O ser humano busca gratificação imediata. Só que o sucesso não funciona assim. Ele exige adiar a satisfação, suportar a frustração, abraçar o tédio. Nietzsche chamava isso de a grande saúde, a capacidade de carregar pesos sem desmoronar. Quantos estão dispostos a isso? Olhe para os gênios da história. Van Gogh vendeu um único quadro em vida. Kafka pediu para queimar seus escritos. E Darwin levou décadas para publicar sua teoria. O que eles tinham em comum? A persistência, sem garantias. Sabiam que o sucesso não é um destino, mas um caminho cheio de pedras. E muitos desistem no primeiro tropeço. A psicologia chama isso de viés do sobrevivente. Só enxergamos quem chegou lá, nunca os que fracassaram no silêncio. E aí vem a ilusão. Se ele conseguiu, por que eu não? O que não te contam é que, por trás de cada história de sucesso, há 100 histórias de fracasso. E pior, a maioria nem foi por falta de talento, mas de resistência psicológica. Aqui está a primeira verdade dura. Sucesso não é sobre ser o melhor. É sobre aguentar mais que os outros. A mente humana é impaciente, quer atalhos, só que não existem. A régua do mundo real é cruel. Ou você se adapta, ou é descartado. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre a dor do tédio e o tédio da dor. O sucesso vive nesse equilíbrio frágil. Pegue um atleta olímpico. Treina anos para competir em segundos. Um escritor revisa o mesmo texto dezenas de vezes. Um empresário enfrenta falhas até acertar. O padrão? Tempo, esforço invisível. E aí está o problema. Ninguém quer esperar. Vivemos na era do fast food, do like instantâneo, do resultado sem processo. A segunda verdade é ainda mais sombria. O sucesso é solitário. Quando você decide ir além da média, a multidão some. Freud explica com o conceito de mal-estar na civilização. O grupo rejeita quem ousa sair do padrão. Se você quer algo grande, prepare-se para ser incompreendido. Até os que torciam por você vão duvidar. E a terceira verdade: o sucesso não traz felicidade permanente. Isso mesmo, a dopamina do objetivo alcançado some rápido. Quem vive só pelo resultado vira refém de uma corrida sem fim. Viktor Frankl, o psiquiatra sobrevivente do Holocausto, dizia que a vida precisa de sentido, não de sucesso vazio. Então, se é tão difícil, por que vale a pena? Porque no fim, o sucesso real não é o troféu, mas a pessoa que você se tornou no caminho. Jung chamava de processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, e isso ninguém pode te roubar. Como diz o Martin Luther King, nada no mundo é mais perigoso que a sincera ignorância e a consciência estúpida. Você já parou para pensar que o sucesso pode ser uma maldição disfarçada? Pois é, a mesma coisa que te eleva também pode te destruir. E isso não é drama, é psicologia pura. A sociedade te ensina a correr atrás da vitória, mas esconde o que vem depois. E aí, quando a conta chega, muitos não estão preparados para pagar. Olhe para os grandes nomes: Marilyn Monroe, Robin Williams, Hemingway. Todos no topo, todos com um vazio que nenhum aplauso preencheu. Por quê? Porque o sucesso externo sem paz interna é como construir um castelo na areia. Uma hora a maré sobe e tudo desmorona. Jung chamava isso de sombra. Aquilo que você ignora em si mesmo sempre volta, muitas vezes com força destrutiva. A primeira armadilha do sucesso é a identidade. Quando você se torna o cara que chegou lá,
Sua autoestima vira refém do que os outros pensam. Um dia te aplaudem, no seguinte te cancelam. E aí, quem é você quando ninguém está olhando? Sartre já avisava. O inferno são os outros. Mas o verdadeiro inferno é depender deles para se sentir completo. A segunda armadilha é a solidão. Quanto mais alto você sobe, menos pessoas te entendem. Não é sobre inveja, é sobre diferença de realidade. Quem nunca lutou por algo grande não vai compreender seus medos, suas dúvidas. Nietzsche dizia: quem sobe as montanhas mais altas ri de todas as tragédias, reais ou imaginárias. Só que ele esqueceu de mencionar: lá em cima, o ar é rarefeito. E quase ninguém aguenta ficar do seu lado. E tem a terceira armadilha, a paranoia. Quando você conquista algo, o medo de perder é proporcional ao que ganhou. É a síndrome do impostor batendo na porta. Freud explicaria isso como o conflito entre o ego e o superego. Você se sabota porque, no fundo, acha que não merece. E pior, quanto mais tem, mais teme. Mas e os exemplos concretos? Pegue os atletas que quebram recordes e depois caem em depressão, ou os empresários que vendem suas empresas e entram em crise existencial. O cérebro humano é viciado em desafios. Quando o objetivo some, a mente perde o sentido. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamava isso de fluxo, o estado de imersão total numa tarefa. Só que sem um novo desafio, vem o vazio. Aqui entra a quarta armadilha, as relações falsas. Sucesso atrai interesseiros como luz atrai. Mariposas. De repente todo mundo é seu amigo. Só que, quando a fase boa acaba, o silêncio é ensurdecedor. Machado de Assis já escrevia sobre isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ninguém chora pela morte do rico, mas sim pela perda dos seus bens. A quinta e mais cruel armadilha. O sucesso pode matar sua criatividade. Quando você chega lá, a pressão para se manter no topo sufoca a ousadia. Picasso dizia: levei uma vida inteira para pintar como uma criança. Por quê? Porque a liberdade some quando você vira refém da própria reputação. Então, como escapar dessas armadilhas? A resposta está nos estoicos. Desapego. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. O sucesso não pode ser seu Deus, senão ele vira seu carrasco. A verdadeira vitória é saber quem você é, com ou sem aplausos. E isso nos leva ao último capítulo: como buscar o sucesso sem ser engolido por ele. Como diz o Sêneca, o homem não é dono de seu destino, o único poder que possui é sobre suas escolhas. Chegamos ao ponto crucial: se o sucesso é tão traiçoeiro, como alguém pode alcançá-lo sem perder a sanidade? A resposta está numa palavra que poucos querem ouvir: renúncia. Sim, o verdadeiro sucesso não é sobre ganhar, mas sobre abrir mão. E isso dói mais do que qualquer esforço. Pense em um monge budista. Ele não acumula riquezas, mas vive em paz. Um paradoxo? Não. Ele entendeu o que a maioria ignora. Liberdade vem de precisar menos, não de ter mais. Schopenhauer batizou isso de vontade. O desejo que nunca se satisfaz. Quem cai nessa armadilha vira escravo de uma busca sem fim. A primeira renúncia é a da aprovação alheia. Você nunca será unanimidade. Jesus foi crucificado, Sócrates foi envenenado, Gandhi foi assassinado. Se até eles foram rejeitados, por que você seria diferente? A psicanálise explica: projetamos nos outros a validação que não temos por nós mesmos. Mas eis o segredo: autoestima não se negocia. A segunda renúncia é a do controle. Você pode fazer tudo certo e ainda fracassar. A pandemia provou isso. Empresas quebraram, planos viraram pó. Os estoicos já sabiam, só controlamos nossas ações, nunca os resultados. A frustração nasce da expectativa, não da realidade. E a terceira, a renúncia do conforto imediato. O cérebro prefere R$100 hoje a 1.000 no futuro, é biológico. Mas os grandes feitos surgem quando você troca o prazer rápido pelo propósito duradouro. Freud diria que é a batalha entre o id, desejos, e o superego, valores. Quem vence essa guerra internaliza o sucesso. Aqui entra o mito do talento. Mozart treinou desde os 3 anos. Pelé jogou bola até descalço. O que separa eles dos outros? Malcolm Gladwell chamou de regra das 10.000 horas. Só que esquecemos um detalhe: essas horas são tediosas, repetitivas, muitas vezes sofridas. Ninguém posta isso no Instagram, mas e a sorte? Claro que existe, mas Louis Pasteur já avisava: o acaso favorece apenas a mente preparada. Você
pode ganhar na loteria e falir em 5 anos, ou herdar um império e levá-lo à ruína. A sorte é um convite, não uma garantia. Então, qual o segredo real? Viktor Frankl responde: sentido. Os prisioneiros que sobreviveram aos campos de concentração não eram os mais fortes, mas os que tinham um porquê. O sucesso sem significado é um barco sem leme. Por fim, a maior ironia: quem persegue o sucesso como fim sempre falha. Quem busca excelência como jornada, muitas vezes o alcança sem perceber. Como disse Bukowski, não tente, faça ou não faça, mas não tente. O verdadeiro sucesso não é um troféu na estante, é acordar em paz consigo mesmo, é olhar no espelho e reconhecer quem lutou, caiu e se levantou. O resto é silêncio. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, deixe seu like e o seu comentário. Até o próximo vídeo.